Hoje vamos entender por que Deus não permitiu que algumas criaturas entrassem na arca de Noé. Peixes e criaturas marinhas em Gênesis, capítulo 6, versículo 7, são mencionados quando Deus revelou seu plano de destruir o mundo com um dilúvio. Ele disse a Noé que eliminaria o homem, a quem havia criado, da face da terra, junto com os animais, criaturas rastejantes e aves do céu, pois se arrependeu de tê-los feito. Curiosamente, peixes e outras criaturas marinhas não foram incluídos nesse plano de destruição. Algumas passagens na seção do dilúvio de Gênesis podem ajudar a esclarecer se os peixes foram afetados pelo dilúvio ou não. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 17, é mencionado que eis que eu trarei um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne em que há o fôlego de vida debaixo do céu, tudo o que há na terra perecerá. Especificamente, tudo na terra morrerá, pois as águas do dilúvio os afogariam. Logicamente, animais aquáticos não seriam afetados por mais água. Também é difícil ver como os peixes poderiam ser descritos como tendo fôlego, como os animais terrestres e aves que foram selecionados para embarcar na arca, mas os peixes e criaturas marinhas não. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 19 ao 21, é mencionado que o de tudo o que vive sobre a terra, trarás 2 de cada espécie para conservar em vida contigo, serão macho e fêmea. Das aves segundo a sua espécie, dos animais segundo a sua espécie, de todo réptil da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, e ajunto contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Isso parece indicar que as criaturas marinhas não precisavam da arca para sobreviver. Gênesis, capítulo 7, versículo 20 ao 21, lista os animais que morreram, mas a vida marinha não é incluída. De fato, as águas subiram 15 covados acima dos montes, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Deus destruiu, eliminou, exterminou todo ser vivente sobre a superfície da terra, o homem e animais, répteis e aves do céu foram exterminados da terra, ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Em Gênesis, capítulo 8, versículo 1, é mencionado que após o dilúvio Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. No entanto, não está claro por que Deus não lembrou dos peixes e criaturas marinhas. Essas criaturas não foram destruídas como os outros animais, então é incerto por que não foram mencionadas especificamente. A visão de mundo hebraica tinha uma maneira interessante de categorizar a vida animal. De acordo com Gênesis, capítulo 1, versículo 21, no 5º dia da criação, foram criados os peixes e a vida marinha, bem como criaturas voadoras e aves. Diz assim: Deus criou os grandes monstros marinhos e todo ser vivente que se move, com os quais as águas fervilhavam, segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Animais terrestres, por outro lado, foram criados no 6º dia, conforme mencionado em Gênesis, capítulo 1, versículo 24. De acordo com esses versículos, o povo judeu dividiu a vida animal em 3 categorias: vida marinha, animais voadores e animais terrestres. No entanto, apenas animais voadores e terrestres foram levados a bordo da arca, pois peixes e outras formas de vida marinha não estavam em risco debaixo d'água. Em relação aos animais impuros, Noé levou 2 de cada espécie de animal para a arca. Na verdade, não exatamente. A Bíblia afirma em Gênesis, capítulo 7, versículo 2 e 3 que o de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, e dos animais que não são limpos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para manter a semente viva sobre a face da terra. De acordo com Gênesis, capítulo 6, versículo 19, Noé foi instruído a trazer mais animais limpos do que impuros para a arca. No entanto, há alguma ambiguidade na frase hebraica traduzida como os 7 pares, que literalmente significa os 7 setes.
Não está claro se Noé trouxe 7 espécimes de cada espécie limpa, 3 pares e um extra, ou 7 pares. No entanto, apenas os animais limpos entraram em pares. Em Levítico 11, é feita uma distinção entre animais limpos e impuros, mas essa lei foi dada após o tempo de Noé. Apesar disso, sabemos que Noé estava ciente de quais animais eram limpos e impuros. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 4, é mencionado que sacrifícios foram feitos a Deus antes de a lei mosaica ser dada, o que sugere que Deus havia comunicado ao homem quais animais eram adequados para sacrifício e, posteriormente, para consumo. No entanto, não nos é dito exatamente como Noé sabia a diferença. Levítico 11 especifica quais animais são limpos e impuros. Aqui estão alguns exemplos. Animais limpos são aqueles que têm casco fendido e ruminam, como ovelhas, cabras, veados e gado. Frutos do mar limpos devem. Certas aves, como pombas, galinhas e patos, também são consideradas limpas. Curiosamente, alguns insetos, como gafanhotos e grilos, também são considerados limpos. Animais impuros incluem animais terrestres que não ruminam ou não têm casco fendido, como porcos, cães, gatos, cavalos, burros e ratos. Frutos do mar sem barbatanas ou escamas, como moluscos, lagostas, ostras e bagres, também são considerados impuros. Algumas aves, como corujas, falcões e abutres, são consideradas impuras, assim como outras criaturas, como répteis e anfíbios. O Novo Testamento ensina que não somos mais julgados com base nos alimentos que comemos em Colossenses, capítulo 2, versículo 16. No entanto, nutricionistas observaram que a categorização de alimentos limpos e impuros no Antigo Testamento realmente fornece orientações práticas para uma dieta saudável. Em uma época antes das práticas modernas de segurança alimentar, comer apenas animais limpos ajudaria as pessoas a evitar muitos problemas de saúde. A distinção de Deus entre animais limpos e impuros não era apenas sobre dieta, mas também para lembrar Israel de seu status separado para adorar o único Deus verdadeiro. No livro de Gênesis, capítulo 7, a referência aos animais limpos teria sido entendida pelo público original como significando animais que Deus havia designado como aptos para consumo e sacrifício. Faria sentido para Noé incluir mais animais limpos do que impuros na arca, pois eles não eram apenas para preservação, mas também para uso futuro. Após o dilúvio, Noé fez um sacrifício, conforme mencionado em Gênesis 8 horas e 20 minutos. Como ele havia levado 7 ou 7 pares de cada animal limpo na arca, ainda haveria muitos animais restantes para repovoar a terra após o sacrifício. Noé recebeu uma ordem para levar 7 pares de animais limpos, onde um par representa um macho e uma fêmea. Além disso, Deus realizou um milagre, conduzindo os animais a se reunirem ordenadamente e entrarem na arca em pares, conforme afirmado no versículo 9. Nefilim, a verdadeira história dos Nefilim. As Escrituras indicam que uma parte dos anjos caídos de Satanás não manteve seu domínio apropriado, materializando-se e interagindo com os humanos de maneiras que os anjos nunca deveriam fazer. Essa interação é retratada em Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4. É dito que, quando os homens começaram a se multiplicar na face da terra e nasceram filhas para eles, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E o Senhor disse: "O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele também é carne, no entanto, seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus vieram as filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Esses eram os homens poderosos da antiguidade, homens de renome. À primeira vista, não há sinais de envolvimento angelical ou demoníaco. No entanto, uma passagem em Jó fornece mais insights sobre a onipotência de Deus, detalhando seu controle sobre a criação. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Declare, se você tem entendimento. Quem determinou suas medidas, se você sabe? Ou quem esticou a linha sobre ela? Sobre o que foram fundadas suas bases? Ou quem colocou sua pedra angular, quando as estrelas da manhã cantaram juntas e todos os filhos de Deus gritaram de alegria? Jó capítulo 38,
versículo 4 ao 7. As estrelas da manhã são frequentemente interpretadas como anjos. Sabe-se que Deus fundou a terra antes que a humanidade fosse criada, portanto, a menção dos filhos de Deus em Gênesis 6 é acreditada como uma referência a anjos também. Isso implica que os filhos de Deus em Gênesis 6 são também anjos. Os Nefilim, também conhecidos como os caídos, são figuras misteriosas mencionadas em Gênesis, capítulo 6, versículo 4, como os homens poderosos da antiguidade, homens de renome. No entanto, o texto não fornece nenhuma explicação de como os Nefilim vieram a existir. Ele simplesmente afirma que os Nefilim estavam na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus vieram às filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Por que os Nefilim são mencionados em Gênesis 6 junto com o casamento dos filhos de Deus e as filhas dos homens? Não está claro como esses homens de renome surgiram, senão como resultado do casamento entre seres espirituais e humanos. Judas provavelmente entende Gênesis como se referindo ao casamento entre seres espirituais e humanos. Judas 6 fala sobre anjos que desobedeceram e deixaram sua posição de autoridade designada. De acordo com a Bíblia, esse evento ocorreu quando os anjos deixaram o céu para habitar na terra, conforme descrito em Gênesis. Esses argumentos apoiam a visão tradicional de que os filhos de Deus se uniram às mulheres humanas e deram à luz os Nefilim. Embora isso possa parecer estranho aos ouvidos modernos, o mesmo pode ser dito de toda a Bíblia. A verdade é mais estranha que a ficção, e o mundo que Deus criou está longe do que normalmente acreditamos. Disse que certos seres foram dominados pelo desejo ao ver as filhas dos homens. Esses seres, conhecidos como filhos de Deus ou anjos, uniram-se a essas mulheres, resultando em descendentes que eram metade angelicais e metade humanos. Esses descendentes foram chamados de Nefilim. A Bíblia não fornece uma razão clara para o comportamento dos anjos, mas pode-se inferir que esses filhos de Deus eram seres maus e perversos, e, como tal, suas ações não devem surpreender. Em termos de motivação específica, uma teoria sustenta que esses seres estavam tentando corromper a linhagem humana para impedir o surgimento do Messias. Deus havia prometido que o Messias esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, um dia. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E Adão e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz no jardim, e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? E o homem disse: Da mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: No que é isso que fizeste? E a mulher disse: A serpente me enganou, e eu comi. O Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todo o gado e mais que todas as bestas do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Podemos deduzir por que Satanás enviou seus anjos para se misturarem com mulheres humanas. Diretamente ou indiretamente, Satanás tentou poluir o pool genético humano com corrupção satânica, plantando algo que se assemelha a um patógeno genético, a fim de tornar os humanos impróprios para carregar a semente da mulher, o Messias prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Salvador não poderia nascer de uma mãe possuída por demônios, então se Satanás pudesse infectar toda a raça humana com sucesso, o libertador não poderia vir, e Satanás quase conseguiu. A humanidade havia se tornado tão corrompida que Deus decidiu começar de novo com Noé e seus filhos, e aprisionar os demônios que causaram a corrupção para que nunca pudessem fazer isso novamente. A resposta de Deus a essa grande maldade foi: Meu espírito não contenderá para sempre com o homem, significando que Deus não pretendia que a raça humana permanecesse neste estado de rebelião indefinidamente. Isso sugere que nossa rejeição a Deus alcançou um ponto sem retorno. Deus não nos cortejará indefinidamente, chegará um momento em que Ele dirá o basta,
tornando ainda mais crucial que declaremos que hoje, e não amanhã, é o dia de responder a Jesus. Não temos promessa de que Deus nos atrairá de outra maneira. Ainda, seus dias serão 120 anos ou é interessante porque o dilúvio também ocorreu 120 anos após esta declaração, marcando a resposta imediata de Deus com um dilúvio para destruir toda a terra e todos os vestígios dessas uniões impuras. Acredita-se que os Nefilim foram uma das principais razões para o grande dilúvio que ocorreu no tempo de Noé. Após a introdução dos Nefilim, o Senhor viu como a maldade do homem havia se tornado grande na terra. Cada pensamento e inclinação do coração do homem era somente o mal o tempo todo. O Senhor lamentou ter feito o homem na terra, e isso o afligiu profundamente em seu coração. Em Gênesis capítulo 6, versículo 4 ao 8, diz que havia Nefilim, homens de estatura, homens notórios na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Esses eram os homens poderosos da antiguidade, homens de grande reputação e fama. O Senhor viu que a maldade e a depravação do homem eram grandes na terra e que toda a imaginação ou intenção dos pensamentos de seu coração era continuamente má. O Senhor lamentou ter feito a humanidade na terra e ficou profundamente aflito em seu coração. Assim, o Senhor disse: destruirei, aniquilarei a humanidade que criei da superfície da terra, não apenas o homem, mas também os animais, os répteis e as aves do céu, porque me entristece profundamente ver a humanidade pecando, e lamento tê-los feito. Mas Noé encontrou favor e graça aos olhos do Senhor. Na história da Arca de Noé, Deus estava descontente com o estado do mundo e decidiu inundar toda a terra, resultando na destruição de quase tudo, exceto Noé, sua família e os animais da arca. Mesmo os Nefilim não foram poupados. Segundo Gênesis, capítulo 6, versículo 6, o Senhor se arrependeu. Algumas traduções usam a palavra o entristeceu ou em vez de o arrependeu. Em hebraico, a palavra para sentir tristeza ou arrependimento é onashon, que significa lamentar profundamente ou suspirar pesadamente. Dizer que o Senhor se arrependeu é uma maneira de Deus usar a linguagem humana para nos ajudar a entender seu coração. O versículo implica que o pecado humano partiu o coração de Deus. Deus é amor completo, Ele nos ama e não quer que nada dê errado conosco. Parte seu coração quando pecamos, e Ele é abalado por nossos pecados. Mas por que os homens de repente se tornaram tão violentos? Foi porque a linhagem divina se misturou com a linhagem ímpia, ou foi pelo menos parcialmente porque a humanidade se misturou com seres espirituais? Eu argumentaria a favor da última hipótese. Havia Nefilim após o dilúvio? Parece que os anjos caídos cometeram seu pecado novamente após o dilúvio, embora provavelmente em menor escala do que antes do dilúvio. Os israelitas voltaram a Moisés com a seguinte informação após explorar a terra de Canaã. Números 13 horas e 33 minutos diz: E ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. É também possível que, após o dilúvio, os demônios se misturassem novamente com mulheres humanas, resultando em mais Nefilim. É até possível que algumas características dos Nefilim tenham sido transmitidas através da linhagem de uma das noras de Noé. De qualquer forma, os israelitas destruíram esses gigantes durante sua invasão de Canaã. No Antigo Testamento, a palavra o gigante é mais comumente referida pela palavra o Refaim. Ao longo da narrativa do Antigo Testamento, os Refaim servem como um motivo fascinante e significativo recorrente. Nos dias de Ló, Jesus compara os últimos dias aos dias de Noé em Lucas, capítulo 17, versículo 26 ao 30, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Foi o mesmo nos dias de Ló. As pessoas comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Será exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado.
Há um aspecto final dos últimos dias que Jesus aponta, que estava presente nas sociedades de Noé e de Ló. Jesus menciona 8 atividades específicas. Que são elas: comer, beber, casar-se, dar-se em casamento, comprar, vender, construir e plantar. Não há nada intrinsecamente pecaminoso nessas atividades, então qual era o problema? O problema era que estavam tão imersos nessas atividades que não reconheciam os dias em que viviam. Eu resumiria esse problema em uma palavra: de materialismo. Estavam tão imersos no material que não tinham compreensão ou alerta para o espiritual e o eterno. O traço final dos dias de Noé e Ló, então, era o materialismo. Quão materialista é o mundo de hoje? Eu diria que a civilização ocidental está praticamente inundada com isso, e isso de forma alguma exclui os cristãos. Há muitos cristãos professos que são tão materialistas em seus corações quanto os descrentes. Talvez sejam um pouco menos demonstrativos a respeito disso, talvez não seja tão aparente em seus estilos de vida, mas estão absorvidos pelo materialismo. Jesus nos advertiu que, se cairmos na armadilha do materialismo, não estaremos prontos quando ele vier. Estaremos na mesma categoria que as pessoas dos dias de Noé e Ló. A narrativa paralela em Lucas 17:26 diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Para entender os dias que antecedem o retorno de Jesus, portanto, precisamos descobrir como eram os dias de Noé. Para um relato desses dias, examinaremos o livro de Gênesis para obter os elementos essenciais. No lado positivo, alerta para a sobrevivência. Discutimos os elementos malignos que eram prevalentes nos tempos de Noé e Ló. Como vimos, várias formas de maldade estavam espalhadas. No entanto, seria injusto pintar um quadro completo desses tempos sem também destacar o lado positivo. Havia um lado positivo nesses tempos em 2 aspectos principais. Há boas notícias sobre os dias de Noé. Como declara Gênesis 6:09, estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus. Entre todas essas pessoas, havia um homem que tinha um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Deus podia falar com ele e dizer-lhe como ele via a situação e o julgamento que estava prestes a trazer. Para nós, como crentes, Noé estabelece um padrão que devemos seguir. Noé e sua família foram os únicos sobreviventes daquela tragédia. Parece claro para mim que somente aqueles que vivem como Noé e sua família sobreviverão hoje. Hebreus capítulo 11 tem apenas um versículo sobre Noé. Pela fé, Noé, sendo avisado por Deus sobre coisas que ainda não se viam, movido com temor, preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é pela fé. Número 4. A geração perversa. Jesus encontra as almas aprisionadas do dilúvio. Isto é o que aconteceu no reino espiritual quando Jesus morreu. Jesus enfrentou o grande desafio de sacrificar sua vida pelo bem do mundo inteiro. Apesar da natureza avassaladora e terrível dessa missão, ele a aceitou. Após ficar pendurado na cruz por 3 horas, Jesus entregou sua vida. No entanto, ele não estava indefeso, pois somente ele tinha autoridade para terminar sua própria vida. O que aconteceu no reino espiritual após este evento? Pedro fornece a resposta a esta pergunta. Pedro foi uma das primeiras 2 pessoas que Jesus chamou para segui-lo. Inicialmente, ele era facilmente influenciado, como uma cana soprada pelo vento. No entanto, depois que Jesus o deixou, ele tornou-se firme como uma rocha. Pedro estava em primeiro lugar em cada lista dos 12 e era o porta-voz não oficial do grupo. Você sabe para onde foi o espírito dele? O que aconteceu com ele? Ele acabou no céu ou no inferno? Há alguma disputa sobre o paradeiro de Jesus ou, mais especificamente, sobre a localização de seu espírito nos 3 dias entre sua morte e ressurreição? Onde estava Jesus? Outro trecho é frequentemente mencionado na discussão sobre onde Jesus estava nos 3 dias entre sua morte e ressurreição, a saber, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 23.
Esses versículos constituem um dos textos mais enigmáticos e intrigantes do Novo Testamento. Jesus é o epítome do que significa sofrer pelo bem de fazer o bem, para nos levar a Deus e restaurar nosso relacionamento quebrado e morto com Ele. Ele, que sofreu por todos nós, os injustos, com o propósito de nos levar a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 ao 21 declara que Cristo também sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, sendo morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e fez proclamação aos espíritos em prisão, que foram desobedientes anteriormente, quando a paciência de Deus aguardava nos dias de Noé, durante a construção da arca, na qual poucos, isto é, 8 pessoas, foram salvas através da água. Correlativamente a isso, o batismo agora vos salva, não a remoção de sujeira da carne, mas um apelo a Deus por uma boa consciência, através da ressurreição de Jesus Cristo. Lemos que ele foi e pregou aos espíritos em prisão que haviam sido desobedientes anteriormente. Jesus pregou aos espíritos em prisão com a ajuda do Espírito Santo. Parece que isso foi feito após Jesus morrer, mas antes de ressuscitar. Jesus realmente pregou aos espíritos no Hades? Sim, é isso mesmo. Hades é considerado o reino dos mortos, e supostamente, Jesus foi lá para entregar sua mensagem. É bastante fascinante pensar sobre isso. Jesus pregou aos espíritos em prisão. Você já se perguntou quem detém o mais alto nível de autoridade e poder neste contexto? A Bíblia fornece uma resposta clara a essa pergunta, independentemente das suas crenças pessoais, afirmando que até aqueles que estão enterrados profundamente abaixo da terra devem reconhecer Jesus como seu Senhor Supremo. Essa declaração nos lembra do extraordinário poder e autoridade que Jesus detém sobre tudo no universo. Embora esse conceito possa ser humilhante, também nos dá esperança e conforto, sabendo que temos um Senhor bondoso e poderoso que está no controle de tudo. Filipenses 2:10 declara que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Lemos sobre aqueles que estão debaixo da terra, e este texto deixa muito claro que Jesus esteve envolvido em conversas com outros e que ele manteve sua consciência durante o período que passou entre sua morte e ressurreição. Os outros com quem ele se comunicava também estavam plenamente conscientes e ativamente envolvidos em conversas com ele. Imediatamente após sua morte, ele viajou para o reino dos mortos e pregou ali. No primeiro domingo de Páscoa, posso imaginar Pedro encontrando Jesus face a face e perguntando: onde você esteve? Posso imaginar isso acontecendo, ao que ele respondeu que não estava realmente na terra, mas sim no Hades, que é o reino dos mortos. O que você estava fazendo lá e por que estava lá? Jesus diz a Pedro que estava pregando àqueles que se afogaram no dilúvio de Noé. O espírito e o corpo são separados pela morte. Jesus passou por todas as 3 fases em um período de tempo inferior a uma semana. Dele se tornou um espírito encarnado, morreu na cruz e entregou seu espírito a Deus, e finalmente seu corpo foi colocado no túmulo. Ele continuou a viver em sua forma espiritual e cumpriu sua missão de pregação. Na manhã de Páscoa, seu corpo e espírito foram reunidos e ele permaneceu plenamente consciente e capaz de comunicação ao longo dessas fases. A identidade dos espíritos aqui. Os espíritos em prisão são claramente identificados. Quem eram eles? Aqueles que foram desobedientes. Quando foram desobedientes? Esses espíritos eram da geração perversa dos primeiros capítulos do Gênesis, especificamente dos capítulos 6, 1, 5 da Bíblia, que pintam um quadro do mundo antes do dilúvio. A terra não era um lugar de paz ou bondade, mas estava cheia de pecado, violência e corrupção moral. Imagine um mundo onde as pessoas são consumidas por seus desejos, sempre buscando fazer o que querem, independentemente do custo para os outros. Honestidade, integridade e bondade não são celebradas nem compreendidas como virtudes, e em vez disso, a enganação e a manipulação dominam o dia. Todos estão preocupados apenas consigo mesmos e o próprio tecido da sociedade é rasgado pelo egoísmo e pela maldade.
Nesse ambiente, as famílias não são santuários de amor e apoio, mas campos de batalha de engano e traição. Os vizinhos não se importam uns com os outros, mas procuram explorar uns aos outros. Os governos não são instituições de justiça, mas sim sistemas de opressão, mantendo o domínio dos poderosos sobre os fracos. Desde o início, vemos que Noé seria especial, pois ele é o único membro dessa genealogia cujo nome é explicado. Seu pai Lameque afirma que seu filho Noé trará alívio. Noé soa como a palavra hebraica para descanso ou alívio. Rapidamente aprendemos o que Noé deveria aliviar em Gênesis 6:1-8, onde vemos os resultados desenfreados da queda, à medida que a injustiça aumenta pelo mundo. Gênesis 6:22 diz que Noé fez todas as coisas conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Não se sabe quantas pessoas estavam na terra no momento do dilúvio, de acordo com a Bíblia, então só podemos fazer suposições educadas sobre a população pré-diluviana. De acordo com alguns indivíduos, a população humana não era muito alta no passado. A Bíblia indica que antes do dilúvio as pessoas eram extremamente imorais e agressivas. É plausível considerar que havia inúmeras guerras, doenças e outras circunstâncias que poderiam ter limitado o crescimento populacional. Senhor Divino, neste momento de quietude, nos aproximamos de Ti com corações abertos e mentes ansiosas para receber Tua sabedoria. Nos reunimos como buscadores, desejando entender Tua palavra, o texto sagrado que ilumina nossos caminhos e nutre nossas almas. Concede-nos a graça de abordar a Bíblia com humildade, reconhecendo que suas profundezas são vastas e seus ensinamentos profundos. Ajuda-nos a deixar de lado nossos preconceitos para que possamos receber Tua mensagem com clareza e receptividade. Ao nos aprofundarmos nas páginas das Escrituras, guia-nos, Senhor, em nossa busca por entendimento. Ilumina as palavras na página, dando vida às antigas histórias e verdades eternas. Que o Teu Espírito Santo seja nosso companheiro sempre presente, revelando os significados mais profundos escondidos no texto. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se você achou este conteúdo valioso, peço que me apoie com sua inscrição para que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.